Okay, I guess I've been talking very long now, an hour or so, huh? So I think I leave some times for you if you would like to ask some further question. I can clarify them. Eu acho que já falei imenso tempo, falei mais de 1 hora, vou talvez deixar um pouco tempo para perguntas, alguém que queira colocar alguma pergunta, eu estou disponível para responder. But because technically it's difficult, so you better write down your question. Algumas questões que às vezes eu não percebi muito bem, depois de eu ouvir falar, se a meditação se consegue treinando ou se surge repentinamente porque se sentiu alguma coisa. Não cheguei a perceber a diferença. A meditação é treino intensivo ou não? So, does meditation come to you spontaneously, or does it require a long time of training before you can begin to meditate? It does come spontaneously, and it does also require training. E a resposta é dupla. Sim, pode surgir espontaneamente e sim, exige algum treino. It doesn't come spontaneously now because you don't know how. After we show you, it will come spontaneously. But it does require training, not because you have to train in order to meditate. It's just that you have to quiet yourself in order to hear God. And that's what we call meditation. Não surge espontaneamente quando não sabem, é preciso primeiro aprenderem. Mas uma vez que aprenderam, sim, a meditação surge espontaneamente. Because most of the time we like to be busy, like of course we have to work like 8 or 10 hours a day or more even to earn a living. And that's already very busy and noisy. And then we have to go to movies, we have to listen to television, we have to talk on the phone, we have to call the friend and blah, blah, blah. And then we don't have time for God. So we have to train ourselves to be quiet for some time of the day, then we can contact God. We can hear what He wants to tell us. A questão é que normalmente estamos muito ocupados o dia inteiro. Estamos a trabalhar 8 a 10 horas por dia para ganharmos a vida. E não temos então tempo para pensar em Deus. But later, that's just the beginning. Later it just becomes spontaneously. Isto foi só como surgiu espontaneamente. Depois, ao fim de algum tempo, depois aparece espontaneamente. Yes, ma'am. Are you satisfied? Eu estava a dizer que tenho tentado seriamente, mas nunca consegui ver luz nenhuma. I have tried very intensely, but I have never been able to see light. Porque eu penso e tento fazer introspeção, compreender. Because I try to look into myself, I try to understand. Okay, stay around and I help you. Tá, muito bem, eu tentarei ajudá-la. Ok. If you want to see the light after the lecture, I help you. Eu já tenho lido imensa coisa, mas ainda não consegui nada. I have read a lot, but I haven't been able so far. Of course, maybe you haven't tried the right way. Possivelmente não tentou da forma certa. If you have time, stay after the lecture, after all the question, we can show you. Se tiver tempo, depois da palestra, eu mostro like this. Às vezes é só assim. Supreme Master Ching Hai, how do you achieve mind quietness in order to get the serenity enough to achieve the connection to the superior plan? Thank you very much. Yes, stay around after the lecture. I show you how. Fiquem por cá depois da palestra, eu mostro como. Yes, there's just a little trick. É truquezinho muito simples. That we can quiet the mind. Para tranquilizar a nossa mente. And then catch the glimpse of God. E apanhar a luz de Deus. And once we catch the glimpse of God, everything else quiet down. More and more every day. E uma vez que vimos a luz de Deus, tudo se torna tranquilo cada vez mais. Only God's love, when reopened, can quench all our thirst and solve all our restlessness. Só depois de vermos Deus podemos satisfazer a nossa sede, chegar à tranquilidade necessária.
Is it wrong to deeply wish to realize God, to become illuminated? Is this incarnation of life? Thank you. No, of course not. That's the only thing that we should do. Não, não está nada errado, é mesmo isso que devemos procurar fazer. Everything else is just by the way. Tudo mais é secundário. Our whole life should be devoted just to the idea of getting to know God. Toda a nossa vida deveria ser dedicada a procurar encontrar-nos com Deus. But we still can do the work, can do business, can earn money, can have family. These are by the way, but concentrate on God. We must know God. Temos de saber Deus. Podemos fazer tudo mais, trabalhar, ter uma família, ter uma outra vida, mas terá que ser num segundo plano, porque acima de tudo estará a conhecermos Deus. That is the sole purpose of a human life, if you want to know. É essa a finalidade da vida humana. Everything else comes and go. Everything else we have to leave behind when we depart from this physical world. And if we do not know God, we have nothing. Tudo mais vai e vem, tudo o resto temos de deixar para trás quando abandonamos a vida térrea. E se não tivermos Deus, não temos nada. What is your concept of God? Qual é o seu conceito de Deus? What is the concept of God? Your concept of God. I have tried all this time and you still did not understand? Shall I start the lecture all over again? Eu tenho estado a tentar há tanto tempo e ainda não percebeu? Tenho que voltar ao princípio da palestra? But I don't blame you. You have to eat in order to know what the cake tastes like. Just hearing advertisement is never satisfy you. Mas eu não o estou a censurar. É necessário provar o bolo para saber o que é que sabe. Portanto, há coisas que é preciso experimentar primeiro para saber aquilo que se está a falar. If you want to know God, you have to do what I do. Se quiser conhecer Deus, tem que fazer o que eu faço. You have to know. If you want to know my concept of God, you have to know God the way I do. Se quiser saber qual é o meu conceito de Deus, tem de fazer o que eu faço. Nobody can be quenched of thirst just listening to the talk about water alone, no? Ninguém consegue chegar ao conceito do que é água apenas por ouvir falar do que é água, ou ficar a saber exatamente o que é, sem experimentar. I can talk about water 100 years, you're still thirsty. Eu posso falar de água durante 100 anos e continuar com sede. So stay around if you want to know God, I'll show you. Portanto, fique por perto se quiser conhecer Deus e eu mostro-lhe como é. And then you have your own concept about Him. E, então, pode ter o mesmo conceito que eu tenho. Yeah, first-hand knowledge. Qual é ou são as chaves que podemos aprender e usar para ouvir o nosso eu interior, para além das orações, mantras, etc. Como é que eu posso expandir a chave, a presença de Deus em mim? Obrigada. What are the keys? How can we learn to use them and to listen to our inner self? Besides prayers, mantras, etc. How can I expand? How can I understand the presence of God in me? Thank you. Yeah, stay around. After lecture, I show you. Fique por perto, depois da palestra eu mostro. I'm a little busy right now, but okay, by the way, if anyone like to learn to know God, you can go out and put your name down and later we call you. While I am answering all this question, you can already, try to make yourself known. And later I come and show you when I finish with the question and answer. All right? Eu neste You momento, can leave now. Yes. eu neste momento estou muito ocupada porque há aqui tantas perguntas, mas quem quiser ficar depois, se quiserem, podem ir já lá fora, inscrever-se e depois depois da palestra, chamaremos as pessoas que estão interessadas em ficar para conhecer Deus. Tell them where to go. Registration You tell them desk. the place. A registration desk in the left is available for those who knows they want initiation. Please, we take you there. Para quem estiver interessado em fazer a iniciação, por favor, desloquem-se lá fora. Temos um local
onde as pessoas interessadas se poderão inscrever. Okay. You can also ask me later if you want and continue with our question. Ou poderão perguntar-me depois, que é para agora podermos continuar com as perguntas. So the next question: é só através de palavra que se utiliza o som que comunica com Deus? Is it only through the word that you use the sound which communicates with God? Through the word, yes, the sound, or the word, or the vibration, or the energy, yes. Through that we can communicate with God. Portanto, não é só através da palavra, mas da palavra, do som, das vibrações. Há várias formas de comunicar com Deus. Because the word is God. Porque a palavra é Deus. Falava da única condição para a meditação: não comer carne, ser vegetariano. A minha dúvida é: cigarros e álcool combinam com a meditação? You talked about the sole condition for meditation: do not eat meat, to be vegetarian. My doubt is, cigarettes and alcohol, do they combine with meditation? Do they what? Combine, do they go together? No. We also advise you that please stop the cigarette. But, of course, sometimes you cannot stop right away. Then you do it gradually. Anything that is not natural, anything that blur our vision doesn't go with meditation. Will not calm your mind and will make confusion to us. Drug, alcohol, stimulants of any kind, also like aggressive meat, exciting other kind of, I would say, visual film and excited, all kind of, like provoking literature are not very conducive to your peace of mind, and therefore it's not very conducive to meditation because we want to quiet down. And meat, alcohol, cigarette, drug and all that, they make us more aggressive, more restless, more agitated, and we could not calm down. And when we could not calm everything down, it's difficult to receive the message from God. That's all, not because we are strict or anything like that. Naturalmente que não. Os cigarros, o álcool, a carne, a literatura provocativa, estímulos visuais violentos, qualquer coisa que nos agite, não combina com meditação. Nós pretendemos atingir uma calma interior que nos permita captar, ouvir a mensagem. E, portanto, tudo o que sejam excitantes, drogas, qualquer coisa que não contribua para a nossa paz interior, deverá ser deixada. Naturalmente que é difícil dizer às pessoas para deixarem de fumar de um dia para o outro, mas podem ir reduzindo esses hábitos gradualmente. The energy from the animal is very restless and full of fear and hatred. So if we eat the meat inside us, it interferes with our magnetic field and make us very, agitated. And it sometimes blur our vision. So we could not see God clearly, we could not hear Him clearly. We might be able to, in some of the coarser level, which is more corresponding to our physical world. But if we want to go higher, to a finer and to the finest vibration frequency, we cannot take all this gross matter with us, especially like animal energy. Vegetarian energy is lighter, easier to take care. A energia animal, a carne que nós ingerimos, está cheia de medo e raiva. E quando nós ingerimos essa carne, nós vamos interferir, ou essa carne vai interferir com as nossas vibrações interiores. A energia vegetariana é muito mais suave, muito mais dominável. Mesmo comendo carne, nós podemos ter uma percepção de Deus, mas a um nível mais terreno. Mas se quisermos chegar ao ponto mais elevado do contacto com Deus, portanto, à zona mais pura, na realidade nós não podemos ter a interferência da energia animal, porque está cheia, como disse, de medo e de raiva. Ok, graças. Eu, Casimira, tenho problemas espirituais.
Por vezes roto muito, uns arrotos muito estranhos. Gostaria de saber como é que me posso libertar. I, Casimira, have some spiritual problems. Sometimes I burp a lot, some very strange burps. I would like to know how I can get rid of those burps. Now, what kind of thing you're doing? I don't know what meditation you're doing. Could you be more specific? Maybe you eat too much onions or something. Poderia talvez especificar ou explicar um pouco, não sei qual é o tipo de meditação que faz, talvez coma muitas cebolas. It might not have anything to do with spiritual problem. It might have to do with your indigestion problem. I suggest just go to doctor and have a look. Eu penso que isto tem mais a ver com problemas de ordem digestiva e não de ordem espiritual. Aconselho a consultar o seu médico. Como ver Deus ou o caminho espiritual? Será que eu posso ver bem daqui por diante? Quando e qual o momento propício para a meditação? O que fazer para conhecer verdadeiramente Deus? Quando é que Ele está presente a todo momento? Ilumina-nos por caminhos ou a minha família perto ou longe? It's rather complicated. How to see God and the spiritual way? Can I see clearly from now on? When and what is the propitious moment for meditation? What to do to know truly God? When is He present constantly? Does He illuminate me in all my ways and all my family at close and at distance? Dogs and cats included? Oh, yes, God is everywhere, of course. But depends on how quiet we can calm our mind, how quiet can we be, how sincere we are, how much we really want to know Him. He will be appearing, whenever appropriate for yourself. God is always there. So there's no need even to ask question whether when He appear or not. But if we want to see Him, we have to calm down. So it depends on the degree of our quietness. And Yes. of course, once we get to know God, like after initiation, even our 5, 6, 7, 9 generation the past and the present are taken care of by Him and illuminate as well and protect them as well. They sometimes can even see God through your effort, through your merit. Yes, it is a blessing immensely for everyone, even for your cat and dog. I'm not kidding. Na realidade, Deus está sempre presente, mas depende da nossa calma interior, do nosso silêncio interior e da nossa vontade de ver Deus. Depois da iniciação, vai tornar-se mais fácil ver Deus. Naturalmente, isso depende, como já disse, da nossa calma interior. Essa bênção é extensível a todas as pessoas, às gerações anteriores e às gerações futuras. Deus ocupa-se de todos, porque esta bênção é extensiva a todas as pessoas que nos rodeiam, incluindo cães e gatos. Não estou a brincar, isto é a realidade. Even your friends, your lovers, yes, whomever you think of, whomever you care for, the blessing will flow through you to that person once you are illuminated. So if you love your family so much, the way you asked, you included everybody, hurry up, do something. Get to know God. Yes. Isto é extensível a todos, amigos, amantes, todas as pessoas com que vocês se preocupam, as pessoas que amam, as pessoas em que pensarem. Depois de estarem iluminados, de receberem a iluminação, essas pessoas vão beneficiar da vossa bênção. Portanto, mexam-se e conheçam Deus depressa. That's one of the reasons why I believe and get initiated right away in the first time, because I heard that, many generations from my family is also benefited. One of the reasons, yes.
Essa foi uma das razões porque eu insisti em ser iniciado a partir do primeiro momento, foi porque compreendi que todos os membros da minha família iriam beneficiar dessa minha bênção também. Same like you. E o mesmo vai acontecer a vocês. That's very nice, very loving. Onde e quando posso aprender e praticar a meditação aqui em Portugal? When and where can I learn and practice meditation here in Portugal? Right now, here, go outside and put your name down. Aqui mesmo. Depois, venha lá fora, inscreva-se. Tonight. Esta noite mesmo. We will tell you some of the basic, and then you can do it at home every day yourself. And if you need to ask some question later, you can write to me or come see me or I come see you again, whatever. Escrevam-me, eu posso depois. Nós podemos praticar aqui fora. Eu vou-vos dar algumas informações, algumas instruções básicas. E depois podem praticar em casa. Mas depois disso podem me escrever ou podem me vir visitar ou eu venho-vos cá visitar outra vez. Alguma coisa se há de arranjar. Sim. É muito difícil a concentração, pois quando estou iniciando, vêm-me várias imagens indesejáveis para a concentração, para a iniciação da meditação. It's very difficult for me to concentrate. When I am starting, undesirable images come to my mind that prevent me from concentrating to start my meditation. Yes, that's why we need to train ourselves again and again. Because it's not that God doesn't appear if we don't concentrate. It's just that because we don't concentrate, we cannot see God. So we have to train our mind, little by little until it gets used to with a new way. Everything is just habit forming. Everything we do it again and again, it becomes natural until it's spontaneous. É uma questão de treino, por isso que eu digo que é uma questão de treino, uma questão de repetir uma vez, outra vez, tantas quantas as necessárias, até adquirir novos hábitos de concentração. Deus está lá, Deus está em todo lado, mas é necessário realmente prática, repetir, insistir, para conseguirmos a concentração necessária. Today we will show you to have a glimpse of God. But if you want to see Him again and again and again, you have to do it every day, so in order to see more of Him. Hoje vamos dar-vos, ou ensinar-vos a ter um vislumbre de Deus. Mas quanto mais Deus quiserem ver, mais terão de praticar e continuar a praticar os ensinamentos que vão receber. Yeah. That's why you need to know how to meditate on Him. Yes. É possível, na sua opinião, chegar ao estado de iluminação sem ser necessariamente vegetariana? Eu consigo pensar na luz sem abdicar de uma dieta com carne, por exemplo. Is it possible, in your opinion, to reach the state of illumination without necessarily being vegetarian? Can I think of light without abdicating from meat in my diet, for instance? You get illumination to some extent, I have already mentioned before. But if you want to go to a higher dimension, we have to forsake the gross energy of meat and animal product. Pode atingir um certo grau de iluminação, mas para atingir o estado máximo terá necessariamente que abdicar dos elementos da alimentação animal. Realmente é necessário. Even if what I say is not true, it's a small price to sacrifice to know God, no? De qualquer forma, será sempre um pequeno preço a pagar pela vantagem de conhecer Deus. What is the good of knowing God, being all love and compassion, and still enjoy the suffering of other beings? De que vale conhecer Deus se continuamos a tirar proveito do sofrimento de outros seres vivos? God is all love and merciful. Deus é todo amor e misericórdia. We want to be more God-like. Devemos ser mais como Deus. Compassion is enough a reason to be vegetarian. Só a compaixão é bastante para se tornar vegetariano. Whether we get enlightened from that or not, compassion
is a virtue that we should have. A compaixão é uma virtude que deveríamos ter. Se depois vem a iluminação, talvez. Of course, it's up to you. You choose the way you walk your life. I'm just telling you because you are asking me. Claro que compete a vocês escolherem o vosso modo de vida. Eu estou só a dizer-vos isto porque me perguntaram. Thank you. Hoje podemos receber alguma informação sobre o método? Can we get some information about the method today? Yes, yes, of course. We have it outside. If you want to ask a little bit more question, go outside, ask about the method. Naturalmente que sim, podem, se tiverem interesse, ir lá fora ao balcão de recepção e perguntar mais informações sobre o Yeah, método. I can also say generally that it is not really a method, it's a quiet transmission. Eu também posso dizer que isto não é propriamente um método, digamos que é uma transmissão silenciosa. So we just call it method, otherwise you keep asking, well, what is it? Nós apenas lhe chamamos método porque, senão, vocês iriam perguntar a vós próprios o que é isto. And during the initiation, there's no talk. Durante a iniciação não há fala, não há barulho. É tudo em silêncio. And there's a quiet power will be descended from God and help you to open your own power. É um poder silencioso que desce de Deus e que vos é transmitido e vos ajuda a abrir o vosso próprio poder. He just used, for example, me as the electric pole to go through. Eu sou utilizada como um polo elétrico para vos transmitir. You will be direct in communication with God from then on. E a partir daí vocês ficam em contato direto com Deus. Yes. And it costs nothing from now and later and before and after you die, it costs nothing. Or my teaching all free. Os meus ensinamentos são absolutamente grátis, agora, no futuro e para sempre. Portanto, isto não vos vai custar nada. You're not obliged to be anything, to do anything for me, or just meditate every day for yourself. Não são obrigados a fazer nada por mim. Basta que meditem por In vocês your own próprios. home. É na vossa casa. Yeah, and if you want to see me, then I probably have a place somewhere. And if you want to see me, you're welcome to come. If you don't ever see me again, it's okay. Se vocês quiserem voltar a ver-me, talvez nos possamos encontrar num sítio qualquer. Se não me quiserem voltar a ver, também está certo, não há problema. And the so-called method, what we will tell you is not the method. It's just to tell you how to sit so that you're comfortable, you know, where to concentrate so that you can see God better, at what time you should meditate, whether it's more calm for your mind, and how many hours a day is the best for you. That's all. These are not really the true method. These are just the instructions so you are more comfortable and know how to sit. Otherwise, the method is silence. The method is no written. The method is no trace. That's why you don't find it in any Bible or in any scripture, whether Buddhist, Christian, Muslim or Sikh or Jainism, nothing, nada. They just talk about God, but they don't tell you how to find God because they cannot tell. These things have to be transmitted through a living pole. And that's since ancient time, it's like that. Aquilo que se chama método, na realidade não é um método, são apenas instruções, conselhos sobre como se sentarem, durante quanto tempo, qual é a melhor hora do dia, a hora mais produtiva. É isto que se considera um método, são apenas instruções. Mas o método em si é silencioso, é uma transmissão silenciosa, não há nada escrito. É a razão por que vocês não podem encontrar o método na Bíblia, no Corão ou em nenhum outro livro religioso, porque não há forma de escrever, de ensinar. Isto é qualquer coisa que tem que ser transmitido por um polo vivo. Why he choose one pole and not another? Don't ask me. He does what he wants. Porque é que ele escolhe um polo vivo e não escolhe o outro? Isso não me perguntem, ele faz aquilo que lhe apetece. But we all can become pole later if we know ourselves completely, and maybe one day God will say, you. And then, even if you don't want to be a living pole, you cannot escape. E todos nós podemos tornar-nos polos, se estivermos inteiramente devotados ao seu serviço e se meditarmos. Um dia ele pode decidir, tu vais tornar-te um polo de transmissão, um polo vivo, e mesmo que vocês não queiram nessa altura, têm de ser polos de transmissão. If it's in your destiny, then God's will is always done, because at that time we don't have our own will anymore. We don't have ego anymore to resist
or to say yes, to say no, to whatever God wants us to do. We always say yes. Se estiver no vosso destino, vocês não vão poder negar, porque Deus faz sempre aquilo que lhe apetece. É impossível dizer não aos desígnios de Deus, e se Ele decidir que vocês são os eleitos, pois a única solução é dizer sim, não se pode dizer não. Yeah, it's necessary to have a living transmission, that's all. Yes. And then you'll be your own master. A única questão é ser um transmissor vivo, um polo vivo. A partir daí, vocês são os senhores, mestres de vós próprios. Yes. And you don't owe me anything anymore. Anything at all, whatsoever. Não me devem nada, absolutamente nada. Yes. Creio que a primeira fase da meditação surge com a intuição e através dos sonhos a resposta. É assim? I believe that the first phase of meditation comes with intuition and the answers through the dreams. Is that correct? Well, each one is different. Cada é diferente. Everyone is not alike, so every people experience about meditation is not the same. As pessoas são diferentes, por isso a experiência da meditação não é igual de uma pessoa para outra. But the correct way is almost the same to everyone. It's very scientific. Mas a forma correta é praticamente igual para todos. É muito científico. For example, there are many levels of the universe, and when you pass through the first level, you will all see what. And then you pass through second level, you always will see what. Not that you see all the things in the first or second level at the same time, but whatever in the second level, we can see it, O universo tem muitos Sim. níveis e quando nós transitamos de um nível para o outro, vemos um certo número de coisas. Não vemos tudo ao mesmo tempo, mas vemos as coisas que são daquele nível. Before we reach the highest, the most high, we go through some coarse level, like this is physical level, and then we go to a little bit finer level, and more finer level, and more finer level, more finer level, until we become like formless, one with God. And in each level there are certain landmarks, certain signs, so that we know where we are. So it's very scientific. The way of God is scientific, because God is scientific. He creates everything. He makes everything. Nós passamos por diversos níveis, um nível mais espesso e depois conforme vamos passando os níveis vão sendo cada vez mais finos até atingirmos o nível máximo em que somos um com Deus. Okay? Qual é a inspiração na meditação para vermos Deus e conhecer como o possuir verdadeiramente e o sentir em nosso coração? What's the inspiration in meditation to see God and to know how to have it truly and feel Him in our heart? Yes. Yes. Of course, to know God and to have fulfillment in our heart. That's our I am. Yes. And you will have fulfillment of your heart. That I promise. Because I have experienced myself. It's nothing better. É uma experiência como não há outra. Vocês vão realmente sentir Deus no vosso coração. In the Bible, it is said that what is the use of a man who gained the whole world but lost his own soul? I can attest to that. Na Bíblia diz-se qual é a vantagem de um homem ganhar todo o mundo se perder a sua própria alma. Eu posso mostrar-vos um exemplo disso. I would rather lose the whole world than lose God again. Eu prefiro perder o mundo todo a perder Deus outra vez. But it's me. You have to choose between. But actually you don't have to choose. You still have the whole world, but have God at the same time, and that's the way it should be. Mas isso sou eu, naturalmente, vocês podem fazer uma opção diferente. Para além de que não se trata de perder o mundo todo, pode-se ter as duas coisas. É apenas uma maneira de como as coisas são feitas. Now we only have the world and we don't have God. And that's a pity, because we can have both. Not that we have to forsake the world in order to know God. No. God made everything for us to enjoy. Make beautiful women
be your wife so that you can love. Give you beautiful, wonderful children so you know how to love them, to protect them, and sacrifice, and know what unconditional love is, and know what sacrifice love is. So all this God wants you to have. But if we have only the Word and don't have God, then we have only half of it. We don't even have half of it. We have only a little bit, because we will lose them all. But once we have God, we have everything. Seek you first the kingdom of God, and everything else will come to you. And that's a promise that God made to us before we were even born. We forgot that. And that's a pity for us. We should reclaim our right, reclaim our glory, reclaim everything that we have, because we own the whole universe. Neste momento nós temos Deus, temos todo o mundo e não temos Deus. Mas isto não quer dizer que nós tenhamos de abdicar das coisas do mundo para termos Deus e para conhecermos Deus, porque Deus fez tudo para nós, tudo para que nós usufruíssemos, para que tivéssemos prazer das coisas boas do mundo. Fez bonitas raparigas, bonitos casais, deu-nos as crianças para pudermos apreciar a beleza e a alegria das crianças. E tudo isto Ele quer que nós usufruamos. Ele próprio disse que a quem herdar ou quem adquirir o conhecimento de Deus, quem chegar a Deus, tudo o resto lhe será dado por acréscimo. Isto é uma promessa que está na Bíblia e podem ter a certeza que tudo isso vai acontecer. Não se trata de deixar o mundo para trás para se ter Deus. Yeah, be a saint and enjoy the world at the same time. Podemos ser santos e gozar do mundo ao mesmo tempo. Be a beautiful, rich saint. Sermos belos, ricos e santos. Yes. When I was a little bit enlightened, I followed the steps of many ancient saints. I renounce everything. I don't care about anything. I don't want anything. Because they don't appeal to me anymore. But then God said to me, you must have everything. Must have everything. I'm going to give you everything. Everything, more than you ever want, more than you need. You have to show the world that I am the Father, and I can give you anything, as well as spiritual awakening. You don't have to forsake anything in order to love me, because I love you whatever you are. He told me I have to do it. I have to do it the glorious way. I say, all right, Father, whatever you want. But I would rather be more simple. It's less work. It's less work. But he likes it that way, it's fine. Besides, you like me beautiful, no? Look more pleasant to the eyes, no? Okay. Nós somos belos e temos que ser belos. Eu, quando comecei a receber a inspiração e a iluminação, decidi seguir o caminho de alguns velhos mestres e abdicar das coisas, mas Deus disse-me, não, isso não é o caminho. Tu tens de mostrar que eu sou o Pai, que eu sou o Deus Todo-Poderoso, e tu tens de ter tudo, e eu vou-te dar mais de tudo do que aquilo que tu alguma vez possas imaginar. Portanto, não há absolutamente nada de errado em termos aquilo que Deus criou para nós e, no entanto, podermos continuar a ser santos. I said to him, but Father, the ancient saints like Buddha, Jesus, they walk bare feet, you know, they wear simple clothes, and they go begging for food. And why you want me to have all the things? Will that work? Because most of the people of the world, they expect, or they're used to the kind of saintly life, who renounce everything, who don't have anything, who look poor and who walk, bare feet. He said, no, different time. Modernize. You have to be, up to date, up to the time. Yes. Mas eu perguntei-lhe, Deus, Senhor, mas porquê? Os antigos santos andavam descalços, andavam a pé, tinham que mendigar por comida. E ele disse, não, os tempos mudaram, agora os tempos são modernos e há que modernizar as coisas. Vivemos em tempos modernos, portanto, esquece isso, os tempos agora são outros. So I have all the things that I don't even care for. Por isso, neste momento, tenho tudo aquilo, muitas das coisas até que nem pedi. Yeah, if you see me on the street, you see me very simple. But I would have walkie-talkie, telephone, fax, email, all kind of spiritual equipment.
Vocês veem-me na rua e eu sou uma pessoa com um aspecto simples, mas se forem à minha casa eu tenho os walkie-talkies, tenho o fax, o e-mail, o fax, Yes. todos os instrumentos espirituais. I have a lot of spiritual weapons. I have to one hand a phone, another hand phone, another fax, and email, whatever. Oh, Tenho yes, fun. muitas armas espirituais. Um telefone numa mão, um outro telefone na outra orelha, o fax a mandar mensagens, etc. Estou permanentemente ocupada com estas armas espirituais. I have at least 6 phones myself. Different country, different number. Sometimes one doesn't work, I have to grab the other. One broke down, okay, I have another, standby. Otherwise, I cannot run this job the way he wants. Eu tenho só telefones, tenho 6, diferentes linhas, diferentes números, e se um avaria tenho que pegar no outro a correr para completar, ou para suprir a falta do que avariou, porque senão não posso gerir o negócio da forma que ele quer. Yes. Yes, please. Why not eat eggs? Yes, I will tell you. Egg sometimes has a baby in it. A senhora perguntou se porque é que não poderia comer ovos. Yes. Egg sometimes contains life. That's number 1. Number 2, eggs is not good for your spiritual energy, and it tends to attract more negative vibration. Em primeiro lugar, porque os ovos às vezes encerram vida. Em segundo lugar, porque os ovos não é uma boa alimentação. Às vezes atrai vibrações negativas. Even if it's not fertilized egg. Mesmo se for um ovo não fertilizado. Egg symbolize, life and death. O ovo simboliza a vida e a morte. And if you don't want to be reborn again, I mean physically speaking, stay away from that. E se não quisermos voltar a nascer, em termos físicos, mantenham-se longe dos ovos. If you are familiar with witchcraft, you will know that people who do witchcraft, they use eggs sometimes to attract the possessive spirit out of some, Por exemplo, para quem estiver familiarizado com a bruxaria, sabe que às vezes as bruxas e os bruxos utilizam os ovos para atrair o mal, quer dizer, o espírito mau que está nas pessoas. And some magician or witchcraft people, they feed eggs, to the spirit. They put it outside in the plant. You know well. Oh, yes, Como sabem também, às vezes os mágicos e os bruxos dão ovos de comer aos espíritos. So you don't want the spirit to come to your body and eat those eggs inside, no? Oh, no. Quer que o espírito entre no seu corpo e coma os ovos que lá estão dentro? Eu não queria. To put egg in your body is mean to attract directly the negative power, and you wouldn't like that? Comer ovos significaria logo atrair poderes negativos e não vão querer isso. I don't want to scare you. These are the things I know. I have to tell you. If you ask, if you don't ask, I don't say nothing. Eu não quero assustar-vos. Eu digo estas coisas porque me perguntaram. Se não perguntarem, eu não digo. Milk? Milk okay, cheese okay. Leite sim, queijo sim. Because don't need killing. Não carece, quer dizer, não é preciso matar para ter leite ou para ter queijo. So they don't attract so much bad energy. Por isso não atraem tanto mais energias negativas. O seu método é semelhante ao Raja Yoga. Is your method similar to Raja Yoga? What yoga? Raja Yoga. In the Raja. ancient time, yes. Antigamente era. The original Raja Yoga, yes. Semelhante ao Raja Yoga, o Raja Yoga inicial, mais antigo. The real one. O verdadeiro. Faço o Reiki para ajudar os outros. Reiki é a energia vital universal. Conflitua com a meditação. I practice Reiki to help the others. Reiki is the vital universal energy. Does it come into conflict with meditation? You mean a spiritual healing or something? Reiki
Reiki, oh, I know that. That is spiritual healing, and we do not advise that in our group. You want to stay there, it's fine. We do not use our ego, our body, or our physical, anything at all to heal anybody. We just let God do whatever He wants to do with whomever come into contact to us, and even whomever we think of. After enlightenment, after we have sufficient power, we don't even have to be near a person to heal him. We just let God do it, and He can use us to heal anybody He wants without having to show that we are the one who do it. We don't do that anymore. And if you feel that you still need to use your physical body or hand or how to say, kind of astral energy to heal people, then be welcome to stay where you are. But we want to go a little bit higher. We let God do everything. We don't move. Yes. Wherever you walk, people are healed. Whomever you think of, they benefit. You don't even have to know about it because there's no ego anymore to play with. That's the best way. You see, when Jesus heals somebody, He say, your faith healed you. Not I do it, it's my Father who does it. He never claim anything. That's the way of love. That's the way of egoless. That's the way of God. We do without doing. So that's why we advise our brothers and sisters, do not play with your ego. Do not let your ego trick you, because God is a doer. You don't even have to put hand or feet or do anything. Don't even recite mantra for anybody. Don't need even pray to them, for them. When you think, you feel sorry for you feel sympathy for somebody, God works right away. He knows what you want. After connection, it's a direct line, you know? Yes. And if you still want to play with ego after the initiation, then your spiritual will slow down, or spiritual progress slow down. That's all, nothing forbidden. It's just a pity, you know, because God does it better. Okay? O Reiki é uma cura espiritual. É uma cura que envolve o ego. Nós não aconselhamos continuarem a prática do Reiki, a imposição de mãos ou utilizarem o vosso corpo físico para curar seja quem for. Deus faz a cura por si próprio sem precisar da nossa intervenção para curar pessoas ou o ego, etc. O próprio Cristo dizia que era o Pai que fazia as curas. Ele dizia, a tua fé te salvou. Não era preciso a presença física, bastava a fé. Basta nós concentrarmos ou sentirmos piedade ou sentirmos pena de alguém para Deus agir por nosso intermédio e curar as pessoas. Há muitos casos de irmãos e irmãs que se curaram pura e simplesmente pelo facto de nós pensarmos que tivemos pena por qualquer situação e Deus, através de nós, agiu. Mas não precisamos sequer de orar pelas pessoas. Deus age através de nós, mas faz o que tem a fazer, quando tem que fazer, da forma como tem de fazer. Nós não aconselhamos que as pessoas continuem a utilizar cura espiritual porque envolve o ego. Neste momento, para nós queremos ascender a níveis superiores e as pessoas que praticam o Reiki estão limitadas a um certo plano espiritual. Não, nós queremos ascender. A prática de qualquer cura espiritual que envolva o ego impede o progresso do nosso progresso espiritual. Jesus Cristo, quando esteve na Terra, disse que ninguém vai ao Pai, Deus, portanto, sem que fosse por intermédio dele. Como explica o facto de existirem várias religiões, algumas não cristãs, e dentro do cristianismo, algumas têm costumes diferentes dos outros. Outras acreditam em ir para o céu e outras não. Se Jesus falou da ressurreição quando esteve na Terra, e que a pessoa quando morre vai para o céu, conforme explicou-se, então de quem é esta ressurreição, uma vez que vamos para o céu?